A história das pirâmides, um legado de mistério e maravilha. Introdução. História das pirâmides é um tema fascinante que tem capturado a imaginação das pessoas por séculos. Desde a construção das primeiras pirâmides até as cerimônias funerárias, mitos e lendas, origem das pedras das construções, alienígenas e teorias da conspiração, há muito a aprender e descobrir sobre essas estruturas incríveis. Neste texto, vamos explorar a história das pirâmides em detalhes, desde a sua construção até os dias atuais. As pirâmides do Egito são uma das mais impressionantes realizações arquitetônicas da história, erguidas há mais de 4.500 anos. Essas estruturas majestosas foram construídas como túmulos para os faraós do Antigo Egito, que acreditavam que essas grandiosas edificações garantiriam sua vida após a morte. Neste texto, vamos explorar a história das pirâmides, sua construção, os desafios enfrentados pelos arquitetos e trabalhadores, a vida após a morte no Antigo Egito, a origem das pedras utilizadas, as teorias sobre a construção, incluindo a hipótese de intervenção alienígena e as teorias da conspiração que cercam essas estruturas até os dias atuais. A construção das pirâmides é um feito incrível que desafia a imaginação. A maior das 3 pirâmides de Gizé, a pirâmide de Quéops, é um exemplo impressionante. Ela foi construída com mais de 2,3 milhões de blocos de pedra, cada um pesando cerca de 2,5 toneladas. A pirâmide tem 146 metros de altura e foi a estrutura mais alta do mundo por mais de 3.800 anos. A construção das pirâmides foi um processo complexo que envolveu milhares de trabalhadores. Os arquitetos egípcios planejavam as pirâmides com precisão, utilizando sistemas de medida baseados em partes do corpo humano, como o cúbito, cerca de 52 centímetros. Os trabalhadores eram organizados em equipes, cada uma responsável por uma etapa da construção. Desafios na construção. A construção das pirâmides apresentou vários desafios. O primeiro foi a extração e transporte das pedras. As pedras utilizadas na construção das pirâmides eram extraídas de pedreiras localizadas a grandes distâncias do canteiro de obras. Elas eram transportadas utilizando rampas de terra e cordas. Outro desafio foi a precisão da construção. As pirâmides precisavam ser construídas com precisão para garantir que fossem estáveis e duráveis. Vida após a morte no Antigo Egito. A vida após a morte era um conceito fundamental no Antigo Egito. Os egípcios acreditavam que a alma era composta por várias partes, incluindo o Ka, a força vital, o Ba, a personalidade, e o Ak, a forma imortal. Eles acreditavam que a alma precisava de um corpo para sobreviver após a morte. As pirâmides eram vistas como uma forma de garantir a vida após a morte para os faraós. Elas eram equipadas com todos os confortos necessários para a vida após a morte, incluindo comida, bebida e móveis. As paredes das pirâmides eram decoradas com cenas da vida cotidiana e textos que ajudariam o faraó a navegar pelo submundo. Origem das pedras. As pedras utilizadas na construção das pirâmides eram extraídas de pedreiras localizadas em várias partes do Egito. A pedra mais comum utilizada era o calcário, que era extraído de pedreiras localizadas na região de Turá, ao sul do Cairo. Outras pedras utilizadas incluíam o granito, que era extraído de pedreiras localizadas na região de Assuã, e o basalto, que era extraído de pedreiras localizadas na região de Fayum. Teorias sobre a construção ao longo dos anos. Várias teorias foram propostas sobre a construção das pirâmides. Algumas das teorias mais populares incluem hipótese da intervenção alienígena.
Alguns teóricos propuseram que as pirâmides foram construídas com a ajuda de seres extraterrestres. Eles argumentam que a precisão e a escala da construção são impossíveis de serem alcançadas por seres humanos. Teoria da conspiração. Outros teóricos propuseram que as pirâmides são parte de uma conspiração mais ampla para controlar a humanidade. Eles argumentam que as pirâmides contêm mensagens secretas e códigos que apenas podem ser decodificados por aqueles que têm conhecimento esotérico. As pirâmides na atualidade. O fascínio da população e o legado do passado. As pirâmides do Egito são uma das mais impressionantes realizações arquitetônicas da história, erguidas há mais de 4.500 anos. Essas estruturas majestosas continuam a fascinar a população mundial, atraindo milhões de visitantes todos os anos. Neste texto, vamos explorar o fascínio das pirâmides na atualidade, sua importância cultural e histórica, e o legado que elas deixaram para a humanidade. O fascínio das pirâmides às pirâmides são um dos principais destinos turísticos do mundo, atraindo visitantes de todas as idades e nacionalidades. A pirâmide de Quéops, a maior das 3 pirâmides de Gizé, é um exemplo impressionante da arquitetura egípcia antiga. Sua grandiosidade e precisão de construção são um testemunho da habilidade e conhecimento dos arquitetos egípcios. O fascínio das pirâmides não se limita apenas à sua grandiosidade, mas também à sua história e significado cultural. As pirâmides são um símbolo da civilização egípcia antiga, que foi uma das mais avançadas e influentes da história. Elas representam a busca pela imortalidade e a conexão com o divino, que era uma característica fundamental da religião egípcia. A importância cultural e histórica. As pirâmides são um patrimônio cultural e histórico da humanidade, e sua importância não se limita apenas ao Egito. Elas são um exemplo da criatividade e habilidade dos arquitetos e engenheiros antigos, e sua construção é um testemunho da capacidade de organização e trabalho em equipe. As pirâmides também são um importante recurso para a compreensão da história e da cultura egípcia antiga. Elas fornecem informações valiosas sobre a vida cotidiana, a religião e a política do Antigo Egito, e são um importante recurso para os historiadores e arqueólogos. O legado das pirâmides é imenso, e sua influência pode ser vista em muitas áreas da cultura e da sociedade. Elas inspiraram a construção de outras estruturas majestosas ao longo da história, como o Partenon em Atenas e a Catedral de Notre-Dame em Paris. As pirâmides também são um importante símbolo da identidade egípcia, e sua preservação é fundamental para a manutenção da herança cultural do Egito. O governo egípcio e a Unesco têm trabalhado juntos para preservar as pirâmides e protegê-las da erosão e da degradação. Desafios e oportunidades. As pirâmides enfrentam muitos desafios na atualidade, incluindo a erosão, a poluição e a degradação. O turismo excessivo também é um problema, pois pode danificar as estruturas e perturbar o meio ambiente. No entanto, as pirâmides também oferecem muitas oportunidades para o desenvolvimento sustentável e a preservação da herança cultural. O turismo responsável e a gestão eficaz das pirâmides podem gerar receitas e empregos, ao mesmo tempo em que preservam a herança cultural do Egito. Conclusão: as pirâmides do Egito são um patrimônio cultural e histórico da humanidade, e sua importância não se limita apenas ao Egito. Elas são um exemplo da criatividade e habilidade dos arquitetos e engenheiros antigos, e sua construção é um testemunho da capacidade de organização e trabalho em equipe. O fascínio das pirâmides, na atualidade, é um testemunho da sua importância cultural e histórica, e sua preservação é fundamental
para a manutenção da herança cultural do Egito. Com a gestão eficaz e o turismo responsável, as pirâmides podem continuar a inspirar e fascinar a população mundial por muitas gerações. Recomendações: preservar as pirâmides e protegê-las da erosão e da degradação. Promover o turismo responsável e a gestão eficaz das pirâmides. Desenvolver programas de educação